Você já se viu constantemente se doando a pessoas que apenas o esgotam? Você já ajudou alguém repetidamente apenas para perceber que essa pessoa nunca estava realmente mudando? A verdade é que nem todo mundo deve ser ajudado. A Bíblia nos dá avisos claros sobre os tipos de pessoas que devemos evitar ajudar, não por falta de amor, mas por sabedoria e obediência a Deus. Existe uma linha tênue entre ser uma bênção e ser um facilitador, cúmplice. E se não formos cuidadosos, podemos nos ver manipulados, usados e esgotados por pessoas que não estão verdadeiramente buscando mudança. Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Isso significa que nossa ajuda deve ser guiada pela sabedoria divina, não apenas pelas emoções. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no aviso de Deus sobre os 7 tipos de pessoas que você nunca deve ajudar. Esses avisos não são baseados em opinião humana, mas em poderosos princípios bíblicos que transformarão a maneira como você doa, serve e protege sua paz. Muitos cristãos lutam contra a culpa na hora de dizer não às pessoas. Fomos ensinados que ajudar os outros é sempre bom. Mas e se eu lhe dissesse que ajudar as pessoas erradas pode, na verdade, ir contra a vontade de Deus? Existem pessoas em nossas vidas que não estão procurando ajuda. Elas estão procurando alguém para carregar seus fardos enquanto elas continuam em seus caminhos. Elas querem seu esforço, não sua sabedoria. O próprio Jesus estabeleceu limites. Ele se afastou de certas pessoas, João 2:24, alertou contra lançar pérolas aos porcos, Mateus 7:6, e não permitiu ser manipulado por aqueles que não tinham desejo de mudar. Se Jesus estabeleceu limites, por que lutamos tanto para fazer o mesmo? Vamos explorar os 7 tipos de pessoas que você nunca deve ajudar, segundo a Bíblia. Primeiro tipo de pessoa é o preguiçoso e ocioso, amados. Quero que me ouçam hoje com ouvidos espirituais e um coração criterioso. Há uma diferença entre ajudar aqueles que estão lutando e possibilitar aqueles que se recusam a se mover. A Bíblia é clara. A preguiça não é uma fraqueza, é uma escolha, um hábito e, em última análise, uma forma de autossabotagem. Provérbios 10:4 declara: as mãos preguiçosas trazem pobreza, mas as mãos diligentes trazem riqueza. Se um homem se recusa a trabalhar, se ele se recusa a se aplicar, se ele consistentemente evita responsabilidades, então a pobreza que ele experimenta não é um ataque do inimigo, é o resultado de sua própria negligência. O apóstolo Paulo foi tão firme nessa questão que escreveu à igreja de Tessalônica dizendo: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Isso não era crueldade. Era um princípio de responsabilidade divina. Deus projetou a vida de tal forma que colhemos o que plantamos. Se uma pessoa não planta nada, ela deve esperar não colher nada. Mas quando intervimos e continuamente resgatamos o preguiçoso, interrompemos o sistema divino que deveria trazer correção. Algumas pessoas confundem ajudar com habilitar, ser facilitador. Entenda isto. Quando você ajuda financeiramente uma pessoa preguiçosa, você não a abençoa, você a amaldiçoa. Quando você a encobre, dá desculpas por ela e a tira de apuros, você a rouba da lição que poderia provocá-la a mudar. Jesus mesmo deu uma parábola que ilustrou o custo da preguiça. Mateus 25:24-30. Ele fala de um servo que recebeu um talento, mas escolheu enterrá-lo em vez de investi-lo. Quando o mestre retornou, ele não recompensou o medo ou as desculpas do servo. Ele o chamou de mau e preguiçoso e tirou o pouco que ele tinha. Provérbios 6:9-11 nos adverte: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando vai se levantar do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um ladrão e a sua necessidade como um homem armado. Como saber se alguém é preguiçoso ou está apenas em uma fase difícil? Eles sempre têm uma desculpa para não trabalhar, mas têm muito tempo para entretenimento e distrações. Eles esperam que os outros os sustentem,
mas não estão dispostos a fazer o esforço. Eles têm oportunidades, mas se recusam a aproveitá-las. Eles consistentemente desperdiçam recursos, dinheiro, tempo ou talentos. Eles só procuram ajuda quando estão em crise, mas nunca tomam medidas para evitar a próxima. Amados, não é falta de bondade estabelecer limites. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é dizer: eu não vou carregar o que Deus nunca me pediu para carregar. Segundo tipo de pessoa é o ingrato. Existe um tipo de pessoa que receberá seu sacrifício, seu amor, seu esforço, seu tempo, e ainda assim agirá como se você tivesse obrigação. A ingratidão não é apenas um mau hábito, é um sinal de um coração corrompido. Em Lucas 17, 17 e 18, Jesus cura 10 leprosos, mas apenas um volta para agradecer. Jesus não deixa isso passar despercebido. Ele pergunta: não foram todos os 10 purificados? Onde estão os outros 9? Gratidão é a marca de um coração humilde e divino, mas a ingratidão é a marca do direito e do egoísmo. Em 2 Timóteo 3:2, Paulo adverte que nos últimos dias as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, ingratas, profanas. Ajudar uma pessoa ingrata é como derramar água em um poço sem fundo. Não importa o quanto você despeje, nunca será suficiente. Não importa o quanto você sacrifique, eles sempre quererão mais. A Bíblia nos adverte em Provérbios 17:13: o mal nunca deixará a casa de quem paga o bem com o mal. Algumas pessoas não apenas falham em agradecer, elas se voltam e maltratam a própria pessoa que as ajudou. Deus não o chamou para ser o capacho de ninguém. Pare de dar o seu melhor para pessoas que não o valorizam. A gratidão é a chave para o aumento. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, João 6:11, a Bíblia diz que ele deu graças antes de distribuí-los. Se a gratidão abre portas, a ingratidão as fecha. Algumas pessoas não estão presas por causa do diabo, estão presas por causa de sua própria ingratidão. Se você quer andar na sabedoria, pare de ajudar os ingratos. Deixe-os aprender a apreciar o que têm antes que o percam. Terceiro tipo de pessoa é o orgulhoso e arrogante. A Bíblia não apenas adverte contra o orgulho, ela o condena. É perigoso, destrutivo e enganoso. Provérbios 16:18 deixa claro: o orgulho precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Algumas pessoas estão tão cheias de si que não há espaço para Deus. Estão tão consumidas por sua própria sabedoria, suas próprias conquistas, que não têm espaço para correção. E o que acontece com elas? Elas caem. Todas as vezes. A palavra nos adverte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Você ouviu isso? O próprio Deus resistirá a você se você estiver operando em arrogância. Sim, ajudamos os feridos e levantamos os caídos, mas não desperdiçamos nosso tempo tentando ajudar pessoas que não acreditam que precisam de ajuda. O orgulho é uma porta fechada. Provérbios 26:12 diz: você vê uma pessoa sábia aos seus próprios olhos, há mais esperança para o tolo do que para ela. Algumas pessoas não sofrem por causa de ataques demoníacos. Elas sofrem porque se recusam a ouvir, recusam-se a aceitar correções. Não confunda confiança com arrogância. Confiança vem de confiar em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Arrogância vem de confiar em si mesmo. Eu fiz isso. Eu construí isso. Veja o rei Nabucodonosor, Daniel 4. Ele olhou para seu reino e disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí, pelo meu poder e para a glória da minha majestade? No momento em que essas palavras saíram de sua boca, o julgamento caiu. Deus o despiu de seu poder até que ele se humilhou. Veja o faraó no Êxodo. Moisés o avisou 10 vezes para se humilhar, mas Faraó endureceu seu coração. O resultado? Seu reino foi devastado, seu exército afogado e seu legado destruído. Jesus disse em Mateus 7:6: não deem o que é sagrado aos cães, nem joguem suas pérolas aos porcos, caso contrário, eles as pisarão e, voltando-se, os despedaçarão. Algumas pessoas são tão arrogantes que pegarão a sabedoria que você lhes dá e a pisotearão.
Você não pode ajudar alguém que se recusa a reconhecer que precisa de ajuda. Deus sabe como humilhar os orgulhosos. Quarto tipo de pessoa é o ímpio e pecador. Vivemos em um mundo onde as pessoas dizem: Deus ama a todos. E sim, isso é verdade. Mas não confunda o amor de Deus com a aprovação de Deus. Deus não abençoa a maldade. Deus não apoia o pecado. O Salmo 1:1 deixa claro: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você quer ser abençoado, deve se separar das pessoas ímpias. Há uma diferença entre um pecador que se arrepende e uma pessoa ímpia que se recusa a mudar. Há uma diferença entre alguém que luta contra o pecado e alguém que abraça o pecado, defende o pecado e encoraja outros a pecar. Provérbios 6:16-19 lista coisas que o Senhor odeia, e nessa lista estão: língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Se você está tentando ajudar uma pessoa comprometida com a maldade, você está perdendo seu tempo. E aqui está o perigo real. Quando você ajuda o ímpio, você compartilha de sua culpa. Romanos 1:32 adverte: embora conheçam o justo decreto de Deus, eles não apenas continuam a praticar essas coisas, mas também aprovam aqueles que as praticam. Algumas pessoas não vivem apenas nas trevas, elas convidam outros a se juntarem a elas. Se você as apoia, as habilita ou as auxilia em sua rebelião, você está se associando a algo que Deus já condenou: Jezabel, Caim, Judas. Como amá-lo sem ser cúmplice? Estabeleça limites, fale a verdade, não comprometa seus valores. Você pode orar por eles sem participar de seus pecados. Você pode amá-los sem endossar suas ações. Não é seu trabalho salvá-los, é seu trabalho defender a justiça. Quinto tipo de pessoa é o tolo, insensato. Amados, ouçam-me. A tolice, insensatez, não é falta de inteligência, é a recusa em abraçar a sabedoria. Existem pessoas que não estão sofrendo por falta de oportunidade. Estão sofrendo porque se recusam a ouvir. Provérbios 13:20 nos dá um aviso forte: ande com os sábios e torne-se sábio, pois o companheiro dos tolos sofre dano. Se você mantém companhia com pessoas tolas, você sofrerá dano. O que é um tolo? É alguém que ouve a sabedoria, mas a rejeita. É alguém que repete os mesmos erros indefinidamente. Provérbios 26:11 dá uma descrição gráfica: como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Um cão come algo prejudicial, vomita e depois se vira e come de novo. É exatamente isso que o tolo faz. Ele recebe sabedoria, mas a ignora. Você não pode salvar um tolo. Você pode derramar sua sabedoria, amor e recursos, mas eles continuarão voltando para as mesmas escolhas ruins. Um tolo vai drenar você, esgotar você e puxar você para a disfunção deles. Provérbios 23:9 nos adverte: não fale aos ouvidos do tolo, pois ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Um tolo não carece de conhecimento, ele carece de humildade. Não é que eles não saibam o que é certo, é que eles se recusam a aceitar correção. Quando você continua ajudando um tolo, você se torna parte do ciclo. Eles querem alívio, mas não transformação. A Bíblia diz em Provérbios 14:7: fique longe do tolo, pois você não encontrará conhecimento nos lábios dele. Às vezes você precisa dar um passo para trás e deixar a vida ensinar o que eles se recusam a aprender com você. Sexto tipo de pessoa é o desonesto e manipulador. Meus amigos, há pessoas que você nunca deve ajudar porque suas intenções não são puras. Elas não vêm a você porque precisam de ajuda. Elas vêm porque veem você como uma oportunidade. Elas sabem que você tem um coração mole. Provérbios 12:22 diz: o Senhor detesta lábios mentirosos, mas se deleita com pessoas que são confiáveis. Deus detesta a desonestidade. 2 Coríntios 11:14 nos adverte que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Em outras palavras, o engano nem sempre é óbvio.
Os mentirosos mais perigosos são aqueles que sabem como soar sinceros. Os manipuladores mais perigosos são aqueles que sabem como agir como vítimas. Uma pessoa manipuladora brincará com suas emoções. Eles farão você se sentir culpado. Eles usarão bajulação. Provérbios 26, 24, 26 diz: o inimigo disfarça-se com os lábios, mas no coração abriga o engano. Embora a sua fala seja mansa, não acredite nele. Se alguém o manipulou para conseguir sua ajuda, eles não a merecem. Se eles distorceram a verdade, jogaram com sua culpa ou o pressionaram a dar, você precisa se afastar. Sinais de que alguém é desonesto ou manipulador. Eles sempre têm uma história, mas os detalhes nunca batem. Eles só aparecem quando precisam de algo. Eles fazem você se sentir culpado se você hesitar em ajudar. Eles têm um padrão de usar as pessoas. Eles fazem promessas que nunca cumprem. Eles nunca assumem a responsabilidade por suas ações. Deus não o chamou para ser enganado. Ele o chamou para andar em sabedoria. Sétimo tipo de pessoa é o impenitente, quem não se arrepende. Amados, há uma diferença entre alguém que luta contra o pecado e alguém que é impenitente. Há uma diferença entre quem cai e se levanta e quem se deita no pecado e se recusa a se mover. Hebreus 10, 26 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Uma coisa é cair em pecado, outra é continuar deliberadamente nele. A falta de arrependimento é rebelião. É uma postura de coração que diz: eu sei o que Deus diz, mas eu não me importo. Quando você tenta ajudar alguém que não se arrepende, você não está ajudando. Você está apenas possibilitando sua rebelião. Alguns de vocês têm carregado pessoas que Deus está tentando quebrar. Vocês têm resgatado pessoas que Deus está tentando corrigir. Mas ouça-me, se você continuar interferindo no processo de Deus, acabará lutando contra ele. Você não pode libertar alguém que ama suas correntes. Provérbios 29, 1 adverte: quem permanece de dura cerviz teimoso, depois de muitas repreensões, será subitamente destruído sem remédio. Romanos 2, 5 adverte: mas por causa da sua teimosia e do seu coração impenitente, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Às vezes você tem que se afastar e deixá-los chegar ao fundo do poço. A parábola do filho pródigo, Lucas 15, é um exemplo poderoso. O pai não correu atrás do filho quando ele saiu. Ele o deixou ir. Foi somente quando o filho estava faminto no chiqueiro que ele caiu em si. Algumas pessoas nunca mudarão até chegarem ao fundo do poço. Se você continuar tentando resgatá-las antes que se arrependam, estará interferindo na lição que Deus está tentando ensinar. O que você deve fazer em vez disso? Ore por eles. Peça a Deus para amolecer seus corações. Fale a verdade, mas não a force. Não discuta, nem persiga. Estabeleça limites. Não deixe que a rebelião deles o drene emocionalmente ou financeiramente. Deixe Deus lidar com eles. Alguns de vocês têm ajudado as pessoas erradas. Vocês têm se doado a pessoas que se recusam a mudar. E hoje Deus está lhe dizendo: é hora de se afastar. É hora de deixar ir. Deus nos chama para sermos generosos, mas também nos chama para sermos sábios. Se você tem dado ao preguiçoso, ao orgulhoso, ao ingrato, ao ímpio, ao tolo, ao desonesto e ao impenitente, é hora de repensar para quem você está se doando. Existem pessoas lá fora que precisam da sua ajuda. Pessoas que apreciarão sua bondade. Pessoas que usarão o que você lhes der com sabedoria. Mas se você continuar dando toda a sua energia para pessoas que se recusam a mudar, você não terá nada sobrando para aquelas que realmente precisam. Um desafio para você hoje. Tire um momento e peça a Deus por discernimento. Pergunte a Ele: Senhor, estou ajudando as pessoas certas? Estou investindo em solo fértil ou estou desperdiçando meus esforços? Seja sábio, seja criterioso e confie em Deus para lidar com aqueles que se recusam a ouvir.